Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Bom, o tema de hoje é sobre o cristianismo. Na aula passada a gente falou sobre os hebreus e o momento em que eles viraram os judeus, né? E toda a perseguição romana que teve sobre alguns territórios e a rebelião que vai acontecer lá pelo ano 70 depois de Cristo, e acontece a grande dispersão judaica, mas essa dispersão acontece 70 anos depois do nascimento de Cristo. Hoje a gente vai falar então sobre esse começo da era cristã, que é as pregações de Jesus e o momento então em que ele é crucificado por alguns judeus e outros vão então fundar uma nova religião que será o cristianismo. Então na página 156, pega lá para acompanhar comigo, tem uma pergunta que diz assim: quais semelhanças e diferenças é possível identificar entre a religião judaica e a religião cristã? Respondendo essa pergunta, uma diferença: para o cristão, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é aquele que veio para expiar todos os pecados da humanidade, para perdoar, né? E já na religião judaica, Jesus não é considerado o Salvador, não é considerado o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. Mas temos uma semelhança entre o cristianismo e o judaísmo. Qual, professor? Acreditar em apenas um único Deus, ou seja, uma religião monoteísta. Então, na página 156, no primeiro parágrafo, ele fala assim: o cristianismo é a religião com o maior número de fiéis do mundo atual. Vamos lembrar que o cristianismo hoje, a gente consegue falar dos dois maiores grupos, que são os católicos e os evangélicos, tá? Mas aqui, como não tinha essa divisão, então todo mundo era cristão. Acreditava em Cristo, seguia Cristo. Em uma pesquisa feita em 2015, cerca de 2,3 bilhões de pessoas se declararam cristãs, o que representa aí mais ou menos 31% da população mundial. Professar a fé cristã significa crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Então, se você perguntar para qualquer católico ou para qualquer evangélico hoje, você considera Jesus como Salvador? Sim, é isso que a religião ensina. A católica, a evangélica e as religiões cristãs em geral, tá? Prof, por que tem católico e evangélico, se os dois acreditam em Jesus? No sétimo ano você vai aprender que no século XVI aconteceu um fato histórico chamado de Reforma Protestante com Martinho Lutero, e aí a igreja vai se dividir entre igreja cristã católica, igreja cristã protestante e evangélica. Mas isso é assunto para ano que vem, tá? Por enquanto aqui todo mundo é cristão. Na verdade, a gente está falando do cristianismo de uma forma geral, tá? No parágrafo 2 fala que tudo que a gente sabe sobre a vida de Jesus Cristo está nos evangelhos. O que é isso? Livros que fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. A gente falou na aula passada que a parte do Velho Testamento é a principal fonte de estudo dos hebreus, dos judeus. Agora, o Novo Testamento é a principal fonte histórica que fala sobre Jesus. Bom, nasceu então há cerca de 2000 anos, né? Hoje a gente está no ano de 2020, depois do nascimento dele. Ele nasceu numa cidade chamada de Belém, na região chamada de Judéia, uma região então que os romanos dominavam e que um dos dominadores da região, que governava a região da Judéia, era o rei Herodes. Cuida, porque o rei Herodes estava abaixo do imperador romano, tá? O rei Herodes, ele era o rei da província da Judéia, perdão. E aí o texto fala que o imperador na época era Otávio César Augusto, que a gente já falou, ou César Otávio Augusto, que a gente já falou em algumas aulas passadas sobre o período da Pax Romana. Jesus cresceu na cidade de Nazaré, por isso é denominado Jesus de Nazaré, na região da Galileia, mas quase nada sabemos sobre a sua infância e juventude. Então não tem registrado, né, porque na Bíblia fala que Jesus vai começar a fazer suas pregações por volta de 30 anos. Ele vai ser crucificado com 33 anos. Então a pergunta que vem é: tá, e o resto da vida dele, como foi? Né? Esses 30 anos que foram passados, né, na sua existência, o que aconteceu? Isso ainda é um mistério para a história, porque a gente não tem fontes históricas. O que a Bíblia traz é entre os 30 e os 33, que é o período da sua pregação e crucificação. Para entender por que ele foi crucificado, na página 157, a gente precisa entender primeiro o que ele pregava e qual foi a sua conduta, o seu comportamento em relação ao contexto que ele estava. Então, por volta de 30 anos, ele começa a transmitir os seus ensinamentos em Nazaré, de Samaria e Jerusalém, cidades ali da Judéia, e outras cidades da Palestina, né, a chamada Canaã, a terra prometida. O que ele pregava? Monoteísmo, existência de um Deus único, igual aos judeus, né? Jesus era judeu. Também pregava o amor ao próximo, a compaixão
e a humildade. Aqui já enrosca num primeiro ponto, porque os judeus acreditavam que o seu Salvador, o seu Messias, viria para salvá-los da dominação romana e de outras dominações, e esse Messias, esse Salvador, seria um grande líder no sentido político, ou seja, seria um grande rei na terra. Viria com muito poder, com muitas riquezas. E Jesus vem exatamente o contrário, ele vem muito humilde, né? Ele nasce numa estrebaria, e também a gente tem que, na pregação dele, não era colocado que era para se preocupar com o poder político, era para se preocupar com o reino dos céus, com o reino espiritual, com a salvação da alma. Então, já é um primeiro ponto que os judeus, alguns, né, não vão aceitar Jesus, não vão aceitar toda a sua pregação. E isso aí vai ser um problema, e você vai entender no próximo slide qual o problema é esse. E o livro fala no parágrafo 2, na página 157, que na religião judaica tinha uma profecia, uma história, que em algum momento chegaria um homem para pacificar a humanidade, para salvar todos os seres humanos, para salvar todos os pecadores. E aí Jesus vem e ele fala então que ele é esse enviado de Deus, que ele é esse pacificador da humanidade, que ele é esse salvador. Só que os judeus não vão aceitar, vão acusar ele de insultar a Deus. Como assim insultar a Deus? Falar que era o filho enviado de Deus. Para alguns judeus, isso não procedia, isso não era verdade, isso não deveria ser aceito pela comunidade judaica, ele não era o Salvador. Um dos motivos, aquilo que eu falei antes, né? Eles achavam que viria um grande líder, Salvador, rei de todos os hebreus, judeus e de toda a região, e Jesus vem exatamente o contrário. Tem até uma frase, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, porque Jesus se preocupava com o reino dos céus, com a salvação da alma, e não com o controle político da Judéia, assim como os romanos fizeram. Então, a gente tem um primeiro motivo para a crucificação acontecer. A conduta de Jesus desagradava autoridades judaicas, porque alguns judeus falavam, os fariseus, né, conhecidos fariseus, eles falavam que Jesus estava insultando a Deus, blasfemando, falando que ele era então o Salvador da humanidade. Os romanos também não gostaram da figura de Jesus. Por mais que tenha aquela passagem de Jesus e Barrabás, e aí Pôncio Pilatos lava as suas mãos, os romanos eles estavam desagradados, descontentes com o comportamento de Jesus. Em que sentido? Jesus representava para os romanos uma possível liderança contra o domínio romano. Porque já que Jesus falava de reino dos céus, salvação da alma, muitos judeus começaram a seguir Jesus, né? Alguns vão ficar contra, mas alguns ficarão a favor. A gente tem os apóstolos como um grande exemplo, né? Os seguidores de Cristo. E aí vai que Jesus promove uma revolta, uma rebelião contra o Estado romano, ou a própria população que seguia Jesus. Vai que eles fazem uma revolta, uma rebelião contra o domínio romano, e eles não queiram, por exemplo, pagar impostos, ingressar no exército romano, cultuar lá o que os generais romanos querem. Então, Jesus representa para o romano uma ameaça, um rebelde. E aí você já pode imaginar que esses dois grupos, que eram poderosos, judeus e romanos, vão, então, escolher, né, optar por fazer a crucificação de Jesus. Saiba que a morte na cruz era uma morte comum na época, tá? Não foi exclusiva para Jesus, mas nós temos alguns poréns aqui. O primeiro porém é que essa morte por cruz era para pessoas consideradas rebeldes. E segundo, que a parte que na tradição fala que Jesus foi amarrado e pregado, isso foi exclusividade de Jesus na época, porque geralmente a crucificação não havia pregação, né? Colocar pregos ali, colocar nos braços e nas pernas, né? Isso foi algo... Não dá para ter certeza 100% exclusiva, porque a gente não tem registrado todas as crucificações, mas era muito comum a morte na cruz amarrada, não pregada. E aí, então, Jesus foi preso às vésperas da Páscoa judaica, que na tradição ele vai ressuscitar 3 dias depois. Foi julgado por Pôncio Pilatos, que era uma espécie de prefeito ali da região, do Principado da Judéia. E também diz que essa pena aplicada a Jesus foi uma pena aplicada aos criminosos e rebeldes da época. E vamos lembrar que em cima da crucificação tem uma plaquinha, INRI, que seria mais ou menos a frase, eis aqui o rei dos judeus. Ou seja, alguns judeus que aceitaram começaram a segui-lo, outros judeus que não aceitaram acabaram aí crucificando ele.
Esses que aceitaram Jesus, que seguiram eles, fizeram uma ruptura com o judaísmo e agora surge o cristianismo. É o que você vai ver no próximo slide. Na página 158 fala que a morte de Jesus e os seus ensinamentos começaram a ser transmitidos pelos apóstolos, os 12 apóstolos que você tem na Bíblia lá, né, no Novo Testamento, Paulo, Pedro, Tomé, Mateus e outros, então, vão pegar a palavra e vão espalhar pela região. Ao longo do século I, a religião cristã se expandiu e passou a incomodar ainda mais as autoridades romanas. Vai virar uma pedrinha no sapato dos romanos. Por quê? Porque, primeiro, os cristãos se recusavam a servir no exército romano. Segundo, os cristãos se recusavam a adorar o imperador, porque na religião cristã não poderia adorar ninguém, apenas Deus. E aí você tem um conflito aqui, porque o imperador queria que ele fosse adorado como um grande imperador, né? Um César, um grande líder, um grande político. E aí vai começar uma perseguição sobre os cristãos. Vários imperadores e governadores passaram a perseguir os cristãos e, inclusive, colocá-los dentro de arenas para serem devorados, por exemplo, por leões. E aí a gente tem os episódios dos mártires, ou seja, pessoas colocadas em arenas, pessoas cristãs, então, nessa situação, sendo mortas, e isso só porque eram cristãos. E a gente tem o nome de mártir, que é aquele que morre por causa da religião, é aquele que morre pela religião. E o resultado disso acaba sendo o contrário, fortalecer o cristianismo. De que forma? Muitos passaram a respeitar a fé desses mártires, muitos passaram a respeitar e a perceber o que é que está acontecendo, por que essas pessoas estão morrendo, nossa, será que a fé delas é tão forte assim? E aí aconteceu, né, um efeito contrário que o romano não esperava, que o romano queria suprimir essa religião. Mas a religião acabou sendo fortalecida e espalhada ainda com mais força, com mais entusiasmo, né? E a religião cristã vai receber inúmeros adeptos. E para finalizar, na página 158, fala que um imperador romano se converteu ao cristianismo. No ano 313, o imperador Constantino foi o primeiro imperador cristão. Ele se converte e ele também edita um documento chamado Edito de Milão, que ele falava assim: agora todo mundo tem liberdade de cultuar as suas crenças. Ou seja, vocês não serão mais perseguidos porque são cristãos. Então, olha só, a importância do Constantino para o cristianismo é que ele foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo e também o Edito de Milão vai conceder liberdade de culto a todas as crenças. Os cristãos vão parar, então, de serem perseguidos. E aí o texto fala que isso era uma estratégia política porque acabou se tornando um instrumento de unidade do império. Era muito mais fácil eu liberar todo mundo para ser cristão e controlar todo mundo do que várias revoltas, por exemplo, ou cada região uma religião diferente. Então, para o Império Romano, isso foi uma estratégia política benéfica para o império na cristianização e na liberdade de culto a você ter a sua própria religião. E aí o texto finaliza com isso em 353, os cultos pagãos foram proibidos. Em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do império. Olha só que escalada que deu. O cristianismo, aquela religião que era proibida, a partir do Edito de Milão se torna liberada, e anos depois, quem vai ser perseguido não serão mais os cristãos, serão os não cristãos, chamados de pagãos. E aí, aqueles que perseguiram, agora são os perseguidos. Os cristãos que foram perseguidos, agora serão os perseguidores dos pagãos. E você tem o cristianismo se tornando a principal religião do Império Romano, a religião oficial do Império. Então, olha só que história doida, né? Um líder se converte, dá liberdade de culto, anos depois a religião vira oficial, e aí você não podia mais não ser cristão na região do Império Romano. Pelo contrário, você seria perseguido por ser pagão, por ser não cristão. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.